Hoje nós vamos aprender e extrair algumas lições da história de Noé. Antes, porém, vamos fazer uma breve oração a Deus. Querido Pai, que estás nos céus, muito obrigado por estarmos vivos e dispostos a aprender a cada dia com o Senhor através da sua palavra. Abençoe-nos para que compreendamos e pratiquemos as lições extraídas da história de Noé. Em nome de Jesus. Bem, a história de Noé é uma história muito interessante e que traz várias lições para nós, mesmo nos dias de hoje. Mesmo com séculos e séculos de diferença, nós podemos aprender lições com a história de Noé. A gente fica às vezes se perguntando, né? Tem pessoas que se perguntam por que Deus destruiu a terra naquele tempo. A terra, digo, os seres viventes, com exceção de Noé e a família dele e os animais que estavam na arca, os demais seres vivos morreram por ocasião do dilúvio, que segundo a Bíblia foi universal, vamos dizer assim, atingiu toda a terra, ou abrangiu toda a terra. Cobriu toda a terra. Então, tem gente que não consegue entender, mas a Bíblia explica em Gênesis 6, capítulo 6 em diante. A Bíblia diz que naquele tempo as pessoas viviam muitos e muitos anos. Tinha gente que alcançava mais de 900 anos de vida. Então, era muito tempo. E as pessoas, no geral, ou em geral, eram más. E a Bíblia diz que eram más continuamente. Não tinha intenção de mudar de vida, de mudar as práticas. Não tinha intenção de agradar a Deus e buscar fazer a vontade dele. E Deus enxergou isso, viu isso e disse, sabe, a partir de agora, o homem vai viver no máximo 120 anos. Por quê? Porque o homem é mau. É mal continuamente, ele não quer fazer o bem, ele não quer mudar de vida. E eu não posso deixar o homem viver anos e anos praticando a maldade. Aqui está uma grande lição para você e para mim. Deus não se agrada que a gente viva a vida do jeito que a gente quer, porque a natureza humana é pecaminosa. A gente já nasce na natureza humana. Nós temos a tendência para fazermos somente o que é errado, o mal, ou o que nos agrada, o que agrada a carne. A gente quer viver a vida de qualquer jeito. E às vezes a gente nem se lembra que está desagradando a Deus. Percebe? A gente pratica as coisas erradas a semana toda. E no final de semana às vezes vai lá, numa programação de igreja, alguma coisa, e se sente perdoado, né? De repente num culto, numa missa, enfim, eu não quero entrar nesses detalhes, mas aí a gente se sente perdoado e na outra semana volta a praticar tudo de novo, a viver a vida assim, à torta e à direita, curtir a vida de uma maneira irresponsável, não é? Curtir a vida da maneira que a gente quer viver, e não é bem assim. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós vamos prestar contas de tudo que a gente fizer a Deus. Então isso é muito sério. Embora a gente saiba que Deus perdoa sim os nossos pecados. Quando a gente compreende que precisa mudar de vida, que precisa primeiro aceitar a Cristo. Aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, a gente pede perdão a Ele dos nossos pecados e Ele nos perdoa, segundo a Bíblia, e lança os nossos pecados no fundo do mar, ou seja, um lugar que a gente não pode alcançar. Isso é que significa dizer essa expressão, lançar os pecados no fundo do mar. É porque a gente não pode alcançar esses pecados. Outra coisa importante é que Ele se esquece dos nossos pecados. Mas o povo antediluviano, o povo aqui desse período de Noé, não quis saber de Deus. Não quis saber
não quis se esforçar para agradar a Deus. Quis viver como bem queria. E teve consequência porque Deus decidiu destruir todos os seres viventes que havia sobre a terra. E assim ele fez. Antes, porém, ele chamou Noé para uma grande missão. Qual era a missão? Construir uma grande arca para salvar Noé, a família dele e os animais que Deus determinaria que entrasse na arca conforme a ordem divina. E assim aconteceu. Noé construiu a arca durante 120 anos. E durante esse tempo, obviamente, ele falou do dilúvio para as pessoas. Principalmente para aquelas que ajudaram ele na construção da arca. Mas o que as pessoas fizeram? Zombaram, criticaram, riram de Noé e sua mensagem. Porque até naquele tempo, nunca tinha chovido sobre a terra. A Bíblia relata isso. Então era uma questão de fé, era uma questão de crer, de acreditar naquelas palavras. Porque Noé falava do que tinha ouvido de Deus. Mas aquele povo não conhecia a Deus, embora certamente eu tivesse ouvido falar sobre Deus, porque a terra ainda era recém-criada. Mas o povo não quis ouvir. Riu de Noé. Mas o que aconteceu ao final de 120 anos? A Bíblia diz que Deus falou o seguinte a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Olha só, pessoal. Olha o que está escrito em Gênesis 7, versículo 1. Entre na arca, Noé, você e a sua família, porque eu tenho visto que você tem feito o que é certo. Você procura fazer o que é certo. Eu sei que nós não somos perfeitos, mas você que se esforça para fazer o que é certo diante de Deus e das pessoas. É claro que todos nós erramos e já cometemos erros assim inacreditáveis, absurdos. Mas a gente não precisa morrer no erro. A gente não precisa viver no erro. Nós podemos e devemos reconhecer e corrigir os nossos erros diante dos homens, das pessoas e de Deus principalmente. O certo é que o que aconteceu em seguida foi que após 7 dias começou o dilúvio. Dilúvio este que durou 40 dias e 40 noites. E as águas cobriram a terra, segundo a Bíblia, por 150 dias. E a Bíblia relata também que o dilúvio aconteceu quando Noé tinha 500 anos. E Noé saiu da arca com a família dele quando ele completou 601 anos. Ou seja, Noé e sua família e aqueles animais passaram 1 ano na arca. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 7. É isso que está escrito. E 8 também, porque o capítulo 8 fala do fim do dilúvio. E você vai ver que eles passaram 1 ano dentro da arca. Muito tempo. Nós aprendemos aqui algumas lições. A primeira, nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus. E isso envolve buscar ser corretos, fazer o que é direito, ser honesto, especialmente nos negócios, no relacionamento com as pessoas. Nós cometemos erros, sim, mas nós não podemos viver no erro. Nós podemos corrigir. Deus nos dá a oportunidade, a vida nos dá a oportunidade da gente corrigir os nossos erros. Outra lição que nós aprendemos, que você não precisa seguir a multidão. Noé não seguiu a multidão do seu tempo, que era contrária, que fazia o contrário da vontade de Deus. Noé decidiu agradar a Deus. Você e eu precisamos decidir todos os dias buscar fazer a vontade de Deus, fazer o que lhe agrada. E aonde eu encontro a vontade de Deus? Na Bíblia, na palavra dele. É no que está escrito ali.
Ali é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Busque agradar a Deus, confie em Deus. Noé confiou em Deus, por isso ele foi salvo. Ele e a família dele foram salvos do dilúvio. Aprenda a depender de Deus, a confiar que Deus vai prover sempre um meio de escape em meio às dificuldades da sua vida, às dificuldades que você passar. Ele sempre vai prover um meio, uma arca, para salvar você e sua família dos dilúvios da vida. Que Deus abençoe você.